Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, Clebão. Não é uma videoaula, mas é aqui Não o é, nosso vídeo do YouTube. não é, não é essa chama. É que o pessoal às vezes não sabe, para quem é aluno do COF, a gente começa a aula assim: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tal. Só que aqui no YouTube não, a gente começa. E aí galera, É tanta gravação que a gente se passa e vai pra lá e vem pra cá. faz parte Deixa eu tirar esse fundo aqui, meu lindo, porque não tem por que eu ficar com esse efeito especial aqui. Nós estava semana aí gravando vídeo, né? Vamos ficar com esse aqui. E aí, Vinícius, esse Ah, vídeo, como dizem na legenda, galerinha do YouTube, nós vamos falar de coisa boa, pessoal. Um assunto assim, olha, não, eu deveria, eu me arrisco a falar, Vinícius, que deveria ser o primeiro aprendizado de um engenheiro de software, desenvolvedor, programador, chamem como vocês acharem o melhor nome. Mas deveria ser a primeira matéria que uma faculdade poderia explicar, ou um curso técnico, ou um curso de que nem o nosso do Covenant deveria trazer para os seus alunos, né? exatamente. É aquele. E nós falamos isso sempre, e eu escutei muito isso quando comecei. Não vou dizer há quantos anos, né? Mas quando eu comecei há um tempinho. E esse assunto tem que ser ali o livro de cabeceira, né, do programador. Tem que ler, reler. Pode concordar, pode discordar, mas tem que saber do que se trata, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, Kleber, de Clean Code. Vamos falar um pouquinho Clean de Clean Code. E aí, Vinícius, o que que a gente vai falar? Vamos dividir isso aqui em conteúdo do YouTube, coisinhas que a gente está fazendo pro curso e também coisas, né, pessoal, boas práticas do dia a dia, né? Então, sem mais delongas, Vinícius, vamos começar aqui pelo que interessa. Se tiver aparecendo o nosso Safari aí, Vinícius, vamos lá. Tá Vamos aparecendo lá. aí o browser? Tá aparecendo no browser mesmo. LinkedIn? LinkedIn. Perfeito. Aqui, gente, escrevi um artigo esses dias, né, pelo Coffee, que fala um pouquinho sobre Clean Code. Aí botei até uma imagem gerada pela IA, né? Do um pouquinho que o Clean Code traz na sua essência. E aí, sem enrolação nenhuma, pessoal, eu e o Vinícius, a gente está montando um curso de Clean Code pelo Conferentina, né? Vai sair agora para venda nesses próximos dias aí. E a gente traz na prática, pessoal, algumas coisas que a gente vai discutir aqui com vocês, numa visão bem simples, né, Vinícius? Fala do princípio, já vai para o código e materializa aquilo em visão de execução. E aí, gente, uma coisa que a gente até está conversando no Vinícius, nós brincamos em Python nesse código, tá, gente? E nada nos É. impede de daqui 2 dias, porque é um projeto simples, tá? A gente pegou uma aplicação que consulta a caixa, né? O número de loteria da caixa, faz uma validação no sorteio lá e faz uma analogia a jogo do bicho. Gente, a gente não tem qualquer ligação, incentivo, né? Essa prática é uma questão ainda, inclusive, ilegal no país. Mas a gente fez uma brincadeira dessa questão cultural, né, do jogo do bicho, com o número da Loteria Federal versus aquilo que traz ali, né, no resultado, qual que é o grupo de bicho, enfim. E a gente brincou em cima desse tema, pessoal. E aí é uma brincadeira mesmo, né? É uma diversão nossa. Eu e o Vinícius, a gente nos diverte muito aqui no Coffee, aplicando regras, pessoal, de Clean Code que nós vamos falar um pouquinho agora, né? E, Vinícius, eu acho que esse texto aqui, talvez eu tenha sido feliz, porque ele fala aqui o seguinte, ó, escrever código limpo não é um capricho, né? Muita gente vê isso como uma questão artística, né? E não é, gente. O Clean Code, ele é clareza do que o desenvolvedor quer para o software. Isso, pessoal, é um suprassumo da mensagem. Por quê? Ponto, né, Kleber? Que é importante falar, que aí eu vou só para fazer um gancho com isso que tu falou. Quando tu escreve um código, não é para ti. Você escreve, os outros, tem que escrever para os outros conseguirem ler e entender o que tu está fazendo. Bem, Então é importante pensar no amiguinho, né, Kleber? Pensa no amiguinho que vai estar revisando, vai estar lendo. tem uma Craftsman Guide, né? Essa aí é meio Pessoal, Nutella, né? um artesão de software, para quem gosta de literatura, vale muito. Mas quando a gente compra um carro, pessoal, uma moto, algum bem, ou até pessoas, né, pessoal? Eu ensinei isso que a gente tem cuidado, que a gente gosta, que a gente ama. Nós temos esse cuidado no trato, na manutentabilidade, no dia a dia, no carinho. Então, tudo que a gente faz com carinho e bem feito, pessoal, é o espírito que a gente tem que levar para o Clean Code, para uma aplicação.
Kleber e Vinícius, eu não conheço muito bem das técnicas, então a gente vai estar aqui para te guiar um pouco. Mas o que que é importante, né? E aqui eu usei uma palavra, por que investir, né? Porque é um investimento, pessoal. Um relacionamento é um investimento, um bem que você compra é um investimento, porque aquilo te faz bem, te facilita a tua vida e, além disso, te traz satisfação pessoal, né? Mas quando tu vê um código bem escrito, pessoal, vai para uma questão até psicológica, que é eu me sentir bem com aquilo que eu estou fazendo, né? E aí, Vinícius, quatro pilares bem simples. Manutenção fácil, já falamos aqui, né? Eu, no futuro, novos profissionais, equipe futura, facilmente a gente vai ter entendimento. Eu e o Vinícius estamos passando nesse momento por um projeto que tem um desafio bem grande nesse sentido, que a gente teve dificuldade no entendimento de código e reestruturação, É. e a gente, em alguns momentos, se perguntava o que será que ele pensou aqui. Então, isso É, nos ajuda em é muito, uma gente. função, Ajuda quase 100% muito, do né? tempo. A nosso trabalho, ao nosso dia, porque olhar um código que está mal estruturado é ruim. E, segundo ponto, Vinícius, reduz o custo de desenvolvimento, né? O que que acontece? Vamos lá, Kleber. Estamos num projeto, estamos fazendo um código e a vida ela é feita de ciclos. Em algum momento você talvez vai trocar de empresa, vai trocar de projeto e esse sistema ele tem que continuar, ele tem que continuar a ser evoluído. Ai, Vinícius, Kleber, eu não me importo quem vier pela frente que arruma esse problema. Bom, aí você está sendo um mau profissional. Aí define o tipo de profissional que você é. Você tem que fazer as coisas bem feitas. Então, pensar no próximo, pensar além, pensar na evolução do sistema vai te reduzir custos. Como o Kleber deu o exemplo aqui, basicamente a gente teve que apagar muito código, né, e reescrever do zero, porque não, era impossível entender o que aquele código fazia. Então nós olhamos a especificação, olhamos o que deveria ser feito e nós fizemos novamente, reescrevemos o código. Poderia ter sido um custo muito menor, né, para o cliente se o código fosse bem estudado e a gente corrigisse os pontos de falhas, né, que o sistema apresentava. Pensa o seguinte, gente, se gastou com uma determinada empresa, fornecedor, ele fez um código, o código não ficou bom, tinha problema de escalabilidade, que já vamos falar daqui a pouquinho, ele teve que gastar a empresa mais uma vez com um segundo custo para poder organizar aquilo, deixar mais legível para depois ele evoluir no futuro. Kleber, a escalabilidade tem relação direta com o código limpo? Parece que não, mas sim, tá, gente? Por quê? Tem. Se a gente tem funções que são bem definidas, responsabilidades claras, gente, né? Baixo acoplamento, alta coesão, tudo aquilo que a gente entende que é bom no software, a gente vai ter um código mais limpo, mais responsável, bem estruturado e que ele vai crescer junto com o negócio. A gente vai conseguir escalar essa aplicação. Isso, pessoal, é difícil tu ver um projeto mal organizado e mal escrito escalar. Pode acontecer? Pode, mas é exceção, tá, gente? Isso aí. Colaboração entre times. Gente, quando a gente fala de. A gente já falou muito de lá de Domain Driven Design, Exato. de poder falar do código, discutir com as pessoas do projeto do código. E o código é o canal de comunicação entre os QAs, arquitetos, os engenheiros. Por quê? A gente vai bater o olho no código. Muitas vezes, hoje em dia, por metodologias ágeis, a gente não tem documentações muito fortes, né? A gente acaba fazendo o software em produção ser o grande entregável, a grande documentação. Então, se esse é o grande entregável, a grande documentação, nós vamos para o software, muitas vezes para o código para discutir. E quando eu vou para o código, eu tenho que ter, né, a clareza do que ele está fazendo. Então, aqui ele está fazendo esse comportamento. Arquiteto, aqui eu tenho um conector com uma dependência tal. Então, esse tipo de linguagem, pessoal, tem que ser muito fluida para a gente falar com pessoas que não são tão técnicas e que têm que entender esses requisitos para fazer cenários de teste, para melhorar a infraestrutura, para melhorar a arquitetura e assim por diante. Isso aí. E aí, Kleber, 5 itens que vão te ajudar, né, para chegar lá facilmente. Primeira coisa, nome de variável e função, método, classe, autoexplicativo. Se dedica um pouco, pensa um pouco antes de escrever. Não bota uma variável chamar com o nome de A, de X, subtraindo letras de uma palavra para diminuir a quantidade. Não, não tenha preguiça de escrever o código. Não tenha preguiça de programar. Isso é muito importante. Né? Você não pode ter preguiça de escrever um código bem feito. Claro, agora vamos chegar lá, funções curtas, responsabilidade única. Sempre falamos aqui, menos código, menos chance de bug. Quanto mais código você escrever,
mais chance tem ali de ter um probleminha na sua escrita, no seu negócio. Comentários úteis, né? Importante identificar algumas funções muito complexas que, por mais que você escreva tudo certinho, como cálculos ou outro ponto, você escreva ali, ó, somando para conseguir tal resultado e adicionar em tal ponto. Então é importante, né? Quando o código for autoexplicativo e não for suficiente, escreve um comentário simples, sintético, para quem lê entender o que está escrevendo. Remoção de código morto, né, duplicado, isso também. Tem ferramentas que te ajudam, né, e o Coffee ensina a trabalhar com elas, como o Sonar, né, então ele consegue te dar essa análise e fazer você remover esses pontos. E teste automatizado, né? Teste unitário, a gente já falou muito sobre isso aqui nos cursos do Coffee. E esses 5 pontinhos, se você colocar na tua rotina, vai te melhorar muito a tua vida como desenvolvedor. Bem, então, gente, é mais do que estética, é sobre sustentabilidade. Por quê? É uma filosofia, né, que ele trabalha com, deixa o sistema mais robusto, o teu cliente, né, interno e externo, a tua equipe vai ficar mais satisfeita, né? É melhor trabalhar num software que tem essa organização, tem essa qualidade. A gente vai ter, obviamente, menos dor de cabeça. Tranquilamente a gente vai conseguir ver um software funcionando e onde também não funcionar, a gente vai ter fácil manutenção, porque justamente, né, a gente vai rapidamente conseguir entender uma classe, uma função e ver o comportamento dela. E aí, gente, se a gente é arquiteto, dev, tech lead, vamos incentivar essa prática, né? Porque o código, gente, infelizmente, nós como seres humanos, talvez vamos findar nossa existência aqui. Talvez não, com certeza vamos findar nossa vida, né, nesse plano terreno. Porém, os códigos, possivelmente, dependendo da aplicação, vai rodar por anos, né? Nós temos hoje códigos que rodam desde a década de 70, né, Vinícius? Em Clean, É. em COBOL, em Basic, e o que for, gente. E estão rodando até hoje. Então, acreditem, gente, talvez nós, como os engenheiros de software, nosso grande legado seja softwares que estarão funcionando em produção. E com isso, a gente, obviamente, a gente tem que deixar, né, esse legado muito bem, né, estruturado, escrito, para que no futuro nós mesmos ou até outras pessoas consigam, né, se beneficiar disso e não falem, né, bah, esse código aqui tá ruim, foi o Kleber que fez, foi o Vinícius que fez, que pelo contrário, falem, nossa, olha a qualidade que o Kleber e o Vinícius colocaram nesse código, olha como ficou bom essa implementação. É, Com certeza vai ser uma boa lembrança de vocês como profissional naquela empresa que vocês passaram, ou até, por que não, como legado de vida, né, gente? exatamente. Ser um bom profissional faz toda a diferença, né? Perfeito. Galerinha, no próximo vídeo a gente vai passar um pouquinho sobre, né, deixa eu parar de... Parou o compartilhamento aqui, Vinícius? Não, ainda não. Ainda não. Aqui. No Agora próximo parou. vídeo a gente pode passar um pouquinho sobre algumas coisinhas já a nível de código que a gente vai ver no curso, né? Acho que vamos fazer uma live também, né, Vinícius, para a gente mostrar um pouquinho das Isso. capacidades. O pessoal gosta, a gente botando a mão no código. Então, galerinha, no próximo compromisso com vocês é trazer um pouquinho de código do que a gente está falando aqui, né? Explicar um pouquinho o que a gente fez na prática, no projeto ali e tal. E, de novo, gente, fizemos em Python, mas não quer dizer que não vá poder importar para Java. Já temos plano aqui para Clean Code ir para Java, para Kotlin. Também a gente estava brincando outro dia, né, Vinícius? Por que não? Está, Então, galerinha, a ideia é que a está, gente, né, seja agnóstico de linguagem, porque clean code é isso, gente. Independente da linguagem, é ter códigos que são na bem. verdade, a intenção de ter utilizado o Python foi isso, para mostrar que ele pode ser utilizado em qualquer outra linguagem de programação, né? É É. universal. Então, galerinha, acompanhe os próximos passos aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Clique no sininho, compartilha, né? Ative as notificações. Inscreva no canal. Põe o Coffee aqui, porque o Coffee precisa de vocês e acho que alguns de vocês precisam de nós também. Então, galerinha, até a próxima e valeu, gente! Valeu, gente.